Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá! Olá, gente! Tudo bem? Essa é mais uma videoaula da gente. Estamos agora entrando no tema da atitude de disciplina nos estudos e hoje o nosso foco é motivação. Vamos lá? Gente, uma série de materiais, como por exemplo livros, vídeos, tutoriais, estão à nossa disposição, nos oferecendo recomendações sobre técnicas de estudo. A pretensão desses materiais é nos oferecer condição para aprimorar a nossa própria capacidade de produzir resultados quando nós estudamos. E esses materiais não são novos, estão à nossa disposição já faz muito tempo. Tanto tempo que têm sido investigados em sua real eficácia. E essas investigações têm gerado um campo de estudos que tem, de fato, tentado entender as estratégias de aprendizagem. Isso é uma coisa de muito interesse para a gente. As estratégias de aprendizagem, elas envolvem uma série de processos cognitivos. Esses processos cognitivos, que são as nossas capacidades mentais, eles são mobilizados estrategicamente quando a gente toma consciência deles e intencionalmente os utiliza com relação a um determinado fim. Veja só, o objetivo de buscar estratégias de aprendizagem é aprimorar a eficiência do nosso estudo. E a gente obtém isso, como é que eu digo, usando de maneira racional tanto os nossos recursos mentais como os recursos materiais à nossa disposição. O estudo eficiente, ele aprimora uma série dessas capacidades que estão envolvidas nos processos cognitivos que eu acabei de mencionar, que fazem parte da aprendizagem. Por exemplo, isso tem a ver com manejar a informação, isso tem a ver com organizar o conhecimento, tem a ver com investigar, comparar, compreender, memorizar, enfim, uma série de habilidades com as quais a gente tem já alguma familiaridade, mas que podem sim ser aprimoradas. Quando a gente faz isso, quando a gente toma consciência desses recursos, da melhor maneira de utilizarmos e intencionalmente a gente se dirige a isso, o que a gente está fazendo é utilizar a nossa inteligência para melhorar as nossas condições e os nossos resultados em aprendizagem. Isso significa que buscar estratégias de aprendizagem, ou aprender estrategicamente, é ser inteligente no uso da nossa própria inteligência. Olha só que interessante, gente. Agora vejam, essas técnicas de estudo, elas não são suficientes para produzir os resultados que a gente deseja. Outras condições têm que ser dadas também, outros fatores intervêm nesses processos de aprendizagem. Além disso, os estudos que foram feitos sobre essas técnicas de aprendizagem, eles não são conclusivos. No entanto, podemos falar algo sobre a eficácia dessas técnicas de estudo. Em primeiro lugar, é preciso compreender que elas dependem de duas coisas fundamentais. A primeira delas, que é o tema fundamental da aula de hoje, é que essas técnicas elas são eficazes quando o estudante é motivado. Quando ele está motivado e utiliza essas técnicas, elas produzem o resultado que deveriam, que a gente espera. Mas não apenas isso, não basta ser motivado no uso dessas técnicas, é preciso que o estudante seja capaz de utilizá-las. A capacidade para a utilização dessas técnicas, a sua competência para isso é fundamental para que elas produzam os resultados almejados. Então, dadas essas condições, o que nós sabemos, o que vários estudos mostram, é que as técnicas de estudo, elas têm um peso positivo no nosso desempenho em sala de aula, elas nos ajudam nos resultados dos testes que nós fazemos e elas nos ajudam também em uma série de outras tarefas do nosso dia a dia em cursos que eventualmente fazemos, inclusive
num curso de nível superior. Por essa razão, vale a pena pelo menos a gente conhecer, tentar entender e eventualmente tentar aplicar algumas dessas técnicas. Então, mas como eu falei, o nosso foco principal durante essa aula agora é a motivação. E a gente precisa entender o que é a motivação e como ela funciona, a fim de avaliarmos a nós mesmos se estamos motivados da maneira correta, ou se precisamos de mais motivação e como obter isso. Então veja, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a motivação. A motivação ela tem alguns componentes importantes, algumas dimensões, melhor dizendo, pelas quais a gente reconhece. A primeira delas é que a motivação ela sempre envolve uma direção. Tem a ver com o que a gente persegue. O que é aquilo que a gente persegue? A direção que a gente toma, que o nosso comportamento toma. A segunda dimensão da motivação é a intensidade. Isso tem a ver com o quanto a gente persegue, né? Com que energia a gente persegue aquilo que a gente está perseguindo, aquilo para o que a gente foi direcionado. Tá? Essa é a segunda dimensão. A primeira, direção, a segunda, intensidade. A terceira dimensão da motivação é a persistência. Isso tem a ver com por quanto tempo a gente consegue perseguir aquilo que a gente começou a perseguir. Então vamos lá, 3 dimensões. A primeira é a direção da motivação. A segunda é a intensidade da motivação e a terceira a persistência. Essas 3 dimensões variam muito em vários sentidos. Na verdade, a própria motivação ela varia por muitas razões, mas principalmente ela varia de pessoa para pessoa. Ou seja, tem a ver com quem nós somos. Esse é o componente intrínseco da motivação. Mas ela também varia de situação para situação. Ou seja, varia com o que acontece ao nosso redor e esse é o componente extrínseco da motivação. Ok, gente? Compreendido isso? A motivação ela tem sido estudada em 3 grandes fatores. E aí a gente precisa avaliar esses 3 fatores em sua ocorrência em nós mesmos, tá? Ou eventualmente perseguir a sua ocorrência. O primeiro deles é o que a gente chama de autoeficácia, um conjunto de crenças relativas à autoeficácia. Basicamente, a autoeficácia é a crença segundo a qual a gente acha que consegue, que pode fazer algo, realizar algo, obter determinado resultado. E como é que a gente chega a essa crença de que a gente pode, de que a gente consegue? Em primeiro lugar, isso tem a ver com a percepção de que nós temos a energia necessária para conseguir um determinado objetivo. Tá? A percepção de que nós dispomos dessa energia que é necessária. Em segundo lugar, a percepção de que nós dispomos dos recursos necessários para isso, as condições situacionais, o que eu tenho ao meu redor vai me ajudar, vai me contribuir, eu tenho ao meu redor recursos materiais, palpáveis, que me levem a obter o que eu pretendo. Em terceiro lugar, faz parte das crenças de que eu consigo, a percepção de que eu compreendo o caminho necessário a fazer, né? Por exemplo, para o desempenho de uma determinada tarefa. Tá? E em quarto lugar, as crenças de autoeficácia, elas também envolvem a percepção de que eu tenho competência para executar aquele determinado curso de ação que eu sei que vai me levar ao resultado que eu desejo. Tá? 4 coisas, a percepção de que eu tenho a energia necessária, de que eu tenho os recursos necessários, de que eu tenho a necessária compreensão de um determinado curso de ação e de que eu tenho a competência necessária para executar esse curso de ação. Quando eu percebo que tenho essas coisas em mim mesmo, isso significa que eu tenho autoeficácia. E se eu tenho autoeficácia, esse é um fator importante que produz em mim motivação. Tá? O segundo fator da motivação é um conjunto de metas acadêmicas claras e abrangentes. É basicamente se eu sei onde eu quero chegar. Isso também é importante para a motivação, saber onde se quer chegar. Então, quando nós dispomos de metas
claras, metas acadêmicas claras e abrangentes, isso significa que eu tenho em mente objetivos que são palpáveis, que são concretos, não são vagos, não são objetivos que eu não compreendo direito. Muitas vezes a gente tem objetivos, a gente acha que eles são claros e eles não são, porque eles não nos permitem, por exemplo, avaliar o quão próximo a gente está de atingir esse objetivo. Quando eles não são concretos e palpáveis, não nos permitem isso, não nos permitem monitoramento, não nos permitem avaliação. E quando nós não temos boas metas, objetivos claros, palpáveis, concretos, eles não estão ligados a uma ação. Eu não posso dizer, olha, como eu quero isso, eu preciso fazer aquilo. Quando nós temos metas claras, nós conseguimos transformar essas metas em ação, em comportamento. As duas coisas estão diretamente relacionadas e isso me ajuda no processo motivacional. Gente, o terceiro fator que compõe a motivação é o valor que nós atribuímos às tarefas acadêmicas. Isso significa, basicamente, o quão importante é uma tarefa para mim, quão importante ela me parece. Tem a ver com o que eu penso sobre ela, mas principalmente com o que eu sinto sobre a tarefa. Se eu noto que essa tarefa, por exemplo, ela desperta em mim um interesse genuíno, eu estou interessado em realizar aquela tarefa, pela razão fundamental de que eu percebo que ela produzirá para mim uma recompensa no que diz respeito aos objetivos que eu estou buscando, que eu almejo. E essa percepção de que a realização dessa tarefa produz a recompensa necessária me faz valorizar aquela tarefa, principalmente se eu faço o julgamento segundo o qual vale a pena investir nessa tarefa o tempo e o recurso necessário. Então vejam, são esses os três fatores que compõem a motivação. A autoeficácia, a crença de autoeficácia, a percepção de autoeficácia, metas acadêmicas claras e abrangentes e valor atribuído às tarefas acadêmicas. Olha, a gente vai ver na próxima videoaula como isso se relaciona com a aprendizagem estratégica, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado, que tenham aprendido, tá bom? Então é isso. Até a próxima, gente. Valeu!